Bem, turma, olha só, o ator Kevin Spacey foi inocentado de acusação de assédio contra Anthony Rapp em júri no Tribunal de Nova York. Paulinha, essa foi aquela ação que gerou justamente a demissão do ator por conta do House of Cards, né? Pois é, e uma série de outras denúncias também, né? Então, o ator Kevin Spacey, ele foi considerado inocente por esse júri do processo civil no qual era acusado de abuso sexual. A gente está falando do processo movido pelo também ator Anthony Rapp, que acusou Spacey de o abordar sexualmente de forma não consensual em 1986. Nessa ocasião, o Rapp tinha 14 anos e o Kevin Spacey 26. O ator mais velho teria colocado o Rapp sob sua cama e segurado ele ali de forma sexualmente agressiva. Na ação, o Rapp pedia 40 milhões de dólares em danos por agressão e causa intencional de sofrimento emocional. Depois do depoimento dos atores e também de testemunhas, o júri considerou que Spacey não tocou em uma parte sexual ou íntima de Rapp. Desde então, pelo menos 20 outros homens acusaram Spacey de assédio e abuso sexual. Ele está indiciado em mais 3 processos por crimes sexuais. E os advogados do Kevin Spacey fizeram aí uma declaração a respeito aí dele ter sido inocentado. Então, foi dito assim, ele está profundamente grato a esse júri em particular. Este era um grupo altamente educado de 6 mulheres e 5 homens, todos exceto um graduado na faculdade, a maioria com pós-graduação. O veredito deles foi rápido e decisivo. A justiça foi feita hoje. O senhor Spacey é grato por viver em um país onde os cidadãos têm direito a julgamento por jurados imparciais que tomam sua decisão com base em evidências e não com rumores ou mídias sociais, porque esse caso repercutiu muito e mexeu muito com a opinião pública, inclusive com a carreira do Kevin Spacey. Ele chegou a ser excluído de um filme que ele já tinha rodado, quer dizer, saiu de House of Cards para a última temporada, o que foi uma pena, porque quem gostava da série sentiu falta do Frank Underwood, nem fez muito sentido a última temporada. Esse caso, Paulinha, destruiu uma das melhores séries de política que eu já assisti, pelo menos as temporadas. E foi o primeiro grande hit da Netflix, né? House of Cards foi a primeira série da Netflix a ter indicação a prêmios. Depois que ele saiu, acabou a série. Porque teve uma última temporada em que ele não poderia aparecer, né? Que ele apareceu através de gravações, foi completamente estranho. E até hoje, né? Onde está o Kevin Spacey? Em que grandes papéis está esse grande ator? E tem todos esses outros casos ainda para rolar, né? Porque lá em Londres tem acusação, tem um monte de episódios ainda. Eu vou dar 30 segundos. Eu só queria fazer uma 30 segundos, Paulinho, voa, por favor. Uma correção rápida. Ele não foi inocentado. Nos Estados Unidos, os vereditos são culpados ou não culpados, not guilty, e não innocent. É diferente do Brasil. E aí, eu quero que o espectador é que faça um paralelo sobre quem foi considerado inocentado e não inocentado. Muito bem. Guga? No Brasil. É sempre esse tipo de história, quando você já tem, enfim, o que parecem ser provas contundentes, eu acho sempre muito estranho. A pessoa ainda assim consiga escapar. Talvez esse advogado seja maravilhoso, é o melhor advogado aí, um dos melhores da América, com certeza. Um beijo. Eu não tenho muito. Um beijo. Kevin, que dê tudo certo. Kevin Spacey é maravilhoso. Vai lá. Fala, Monarque. Eu acho que é preocupante para todo grande artista e todo cara muito influente e famoso que alguém possa acusar ele injustamente de algo e antes mesmo dele ser condenado ou nada, ele perde tudo. Foi o que aconteceu com o Johnny Depp. Você comentou que o Anthony Hopkins não está mais aparecendo. A condenação. O Kevin Spacey, exato. Condenação pela imprensa. Exato. E esse é o problema da sociedade hoje em dia. Hoje em dia, você é condenado pelo mob de pessoas com internet, com Twitter. Por exemplo, eu tive que sair da minha empresa, fui chamado de nazista. Pelos jornais. E inclusive pelos jornais fui chamado sem nunca ter defendido nem um pouco do nazismo. O que eu estava defendendo era os Estados Unidos e a visão da primeira emenda dos Estados Unidos, que o Paulo conhece muito bem. E então, eu estava tendo uma opinião que é lei lá, e fui julgado como nazista, perdi a minha empresa, fui escrachado nas mídias sociais, e esse é um exemplo da cultura que a gente está vivendo hoje, que não se tem mais nenhum apreço com ninguém. Se tiver qualquer coisa que pode ser distorcida para transformar ele no monstro, as pessoas vão acreditar e ele sofrerá a consequência muito antes de ser julgado por qualquer corte judicial. Eu já passei por isso. Muito bem.